Mas vamos lá. Prometi e promessa é dívida. Vamos falar aqui do Igaci, que, assim, não é que pegou todo mundo de surpresa. Não é. Já se esperava, mas não havia uma oficialização. Mas vamos lá. O Igaci está fora do Campeonato Alagoano de 2025. O time campeão da Segundona, voltando à elite do futebol de Alagoas após 15 anos, desistiu de participar da competição, tanto do campeonato estadual quanto da Copa Alagoas. Essa informação circulava assim no mundo do futebol há alguns dias, mas ela só foi oficializada ontem para a Federação Alagoana de Futebol com um ofício comunicado, com um comunicado oficial por parte do Igaci. Segundo o regulamento, ao desistir do campeonato estadual, o Igaci está automaticamente rebaixado para a segunda divisão e ainda pagará uma multa de R$ 50 mil. Como é que chegou a esta situação? É que a gente vai tentar explicitar para você que nos acompanha. Eu fiz 2 jogos em Igaci neste ano, na segunda divisão. Eu fiz a semifinal contra o Guarani, primeiro jogo, o jogo de ida, e fiz a decisão, também o primeiro jogo da decisão, o jogo de ida, lá no estádio Zequinha Barbosa. Eu entendo que você não vai cobrar de estádios do interior um estádio de um patamar de arena, de uma condição excepcional de trabalho, de um estádio com tudo que preconiza aquilo que um campeonato da primeira divisão requer. Mas desde a primeira vez que estive em Igaci, olhando a situação, vendo o estádio, era clara a ideia que, se o Igaci avançar, se o Igaci for campeão, a federação terá trabalho e o Igaci também para melhorar as condições do estádio. E tem algumas coisas básicas, mas extremamente necessárias para um time na primeira divisão. Iluminação, que não é da melhor qualidade. A cabine de imprensa é um local bem tratado, limpo, tem uma certa acústica, mas só serve para equipes de rádio. E mesmo assim, o local é pequeno. E eu até brincava com os meninos, tu imagina aqui um CSA Igaci, um CRB Igaci, todo mundo muito junto, todo mundo muito apertado no local, que tem uma blindagem assim de vidro, né? Mas não tem ar-condicionado, não tem isso. A porta precisa ser amarrada, porque quando
bate, ela bate com muita força. Então, mas para rádio até funcionaria, mas para TV você não tem um local para transmitir. E aí você colocaria companheiros da NN Play, que vão transmitir todos os jogos, ou os companheiros da TV Pajuçara, ter que fazer uma transmissão no meio, literalmente, da torcida. Com câmera precisando ter uma... Edivalmir sabe disso, né? Que trabalha com essa questão de filmagem também. Mas você tem uma câmera aqui. E você precisa ter um eixo de movimentação que você vai aqui para o lado, acompanha a bola, acompanha o jogo, você volta para esse lado. E no meio do torcedor, você vira para cá e vai ter um torcedor que está em pé. E já tira sua linha de visão. Você vai ter um torcedor que levanta a mão. Então, não é uma situação fácil. E eu estou citando exemplos do que eu vi lá no Zequinha Barbosa. O estádio tem apenas um vestiário, que é o vestiário para o time visitante. Eu acho até uma cortesia. O time do Igaci troca de roupa, houve a pré-eleção, as últimas conversas antes do aquecimento é dentro do ginásio, que fica por trás de um dos gols. A arbitragem também tem que trocar de roupa, tem que se trocar. A última pré-eleção, a última conversa entre os árbitros, também numa sala lá no ginásio. Em torno do gramado tem muito mato. Muito mato. E tudo isso são problemas a serem enfrentados. Quando o Igaci ganha a segunda divisão e chega para a primeira, a grande maioria desses problemas precisavam ser sanados. No interior do estado, você depende muito da prefeitura, do investimento, do que o prefeito quer fazer, do que o prefeito pode fazer. E se ele não tem a disposição de fazer, ou não tem os recursos, ou não é tão animado com o futebol, pode ser que isso tenha acontecido, o prefeito muda, é um novo prefeito, o prefeito que tinha apoiado o time perdeu a eleição, não sei. E às vezes você não tem um recurso mesmo para fazer o investimento de uma monta dessa num período tão curto, principalmente num período de final de ano. É bom lembrar que o campeonato da segunda divisão ele finalizou em novembro. Então, claramente, quem ia fazer as coisas teve novembro e dezembro para fazer tudo. E aí, quando você recebe uma série de cobranças para fazer essas mudanças, e que você não pode fazer, eu entendo a posição, por exemplo, de um prefeito, que ele possa dizer, eu não tenho como apoiar o time se eu sou da cidade e o time não vai jogar aqui. Porque o estádio não oferta as condições para o jogo. E aí, como é que eu vou investir nesse time se o time não vai estar jogando na cidade? Então, todos esses fatores são fatores complicados para você resolver. E aí, nesse sentido, o Igaci acaba vislumbrando essas dificuldades, entendendo os problemas e acaba por culminar com um documento que oficializa a saída do Igaci da competição. Isto é péssimo para o campeonato. Muito ruim.
Porque quando o Igaci sai, ele é o primeiro time rebaixado. Ou é o time rebaixado. Primeiro é um erro da minha parte. É o time rebaixado. Não são dois times rebaixados, só é um. Só é um. E o que é que acontece nesse sentido? Você tem um campeonato em que não há mais rebaixamento. Todos os times que estão na competição já sabem que, independente do que fizerem ou do que não fizerem, não terá rebaixamento, e isso para a competição, para a parte técnica, para o comprometimento dos times é muito ruim. Porque agora, por exemplo, um time pode dizer: ah, como não tem rebaixamento, não vou mais investir, não vou mais lutar para tentar uma condição melhor, tentar reforçar o time, tentar montar o time. Eu vou ficar com isso mesmo. Se brincar, eu vou até botar um time de base, um sub-20. E aí você compromete a questão competitiva da competição, do evento, do campeonato estadual. Sem tirar Não é que você mexe com a credibilidade da competição, não é isso. Eu sei que a federação tem um trabalho bem efetivo nesse sentido, mas quando você não tem essa garantia de presença, de participação de outras equipes, você acaba trazendo para o próprio trabalho uma ideia muito ruim do que você teria que fazer, ou do que você teria que exercitar, né? Então, sob todo e qualquer ponto de vista da competição, foi muito ruim a saída do Igaci. Como isso vai ser resolvido, eu não sei, mas o Igaci está rebaixado e vai ter que pagar uma multa de 50 mil reais. Além disso, também está fora da Copa Alagoas. Eu, inclusive, no, no trabalho que fiz de shorts hoje, e a galera comenta, né? Teve um comentário muito interessante do Cláudio, MC4678, que ele diz: Alberto, eu acho que era para não poder ficar um ano sem participar da segundona aqui em Alagoas. Em Pernambuco, quando tem uma desistência, volta para a terceirona. Mas aqui a gente nem tem terceira divisão, né? O Zumbi que podia substituir não tem time. E não dá tempo de formar em 2 semanas. Essa punição de voltar para a segundona agora em 25 não faz sentido. Eu até concordo contigo, até entendi o que você disse, acho que é uma boa observação, como eu respondi aqui no próprio chat, aqui do canal, mas deixa eu te dizer, a federação não pode estabelecer algo que não está no regulamento. O regulamento diz que o time é sumariamente rebaixado e que ele paga a multa. Ele não poderá jogar a segunda divisão deste ano. Ele só poderá jogar em 2026, na segunda divisão, tá? E o Zumbi não pode estar na primeira divisão, porque no regulamento não prevê se o campeão da segunda divisão desistir, sobe imediatamente o vice-campeão. Se tivesse isso no regulamento, o Zumbi iria disputar a competição. De repente, atrasaria o início da estreia do Zumbi, ou
porque a gente conversa muito com os dirigentes para estudar o jogo, né, para ter informações do clube, para ter informações do que os dirigentes pensam. Engraçado, a direção do Zumbi tinha um plano para ser campeão alagoano da segunda divisão e vir para a elite. Afinal de contas, era o quarto ano consecutivo que eles tentavam chegar à decisão. E eles perderam todas elas. Todas elas. Eu estou no meio de uma live. Falo já contigo, tá bom? Valeu. Outro. Mas assim, o Zumbi, se fosse campeão da segundona, a decisão foi num sábado. Na segunda-feira, eles começariam as melhorias no estádio. Estava tudo alinhado. Aí eu perguntei para o presidente: e se não der tempo? Ele diz: nós temos duas alternativas. Se não der tempo porque eles iriam trocar todo o gramado, melhorar as dependências, as observações que a federação fizesse, a, a questão da a questão da iluminação também seria colocada. E se eles não conseguissem isso em tempo hábil, deu uma travadazinha aqui na internet, eles teriam outras duas alternativas. A primeira, conversar com a cidade vizinha, com Murici, e fazer o José Gomes da Costa a casa do Zumbi, enquanto ele não concluía o processo no Orlandão. E se não desse certo em Murici, nas relações políticas tentaria. Era um time que tinha alternativas para sua subida, o seu acesso para a primeira divisão. Mas é uma pena, não que o Igaci tenha subido, porque o Igaci subiu com méritos dentro de campo. Mas é uma pena que o Igaci não tenha a estruturação para jogar a primeira divisão nas condições mínimas que se exige para o prejuízo de não ter uma equipe a mais na competição, ela precisa cumprir o regulamento e eliminar essa equipe, porque senão vira várzea. Vira várzea. Mas fica aí o aprendizado.
a partir do próximo ano.